Vamos lá, gente. A democracia suíça é a democracia pura de origem, democracia PO, que nunca foi outra coisa. A americana é uma estrutura genial, mas de promoção da transição do absolutismo para a democracia e de transformação de um arquipélago de democracias num Estado federativo. Uma boa parte da estrutura montada lá na Filadélfia no verão de 1787 responde mais à necessidade de explicar essa transição a um público que vinha do absolutismo do que a qualquer necessidade real para o bom funcionamento de um sistema nascido da razão pura. E examinar de perto essas diferenças, gente, ajuda muito a gente a entender o que é democracia mesmo, né? E o que são só as muletas e as próteses que os fundadores inventaram para fazer a democracia se instalar nos Estados Unidos com quase meio milênio de atraso em relação aos suíços. E a principal dessas diferenças, gente, é especialmente importante para a gente entender esse momento brasileiro. Para se atender o princípio democrático, por exemplo, não existe necessidade intrínseca de diferenciar lei de Constituição. A Constituição americana é um tratado de adesão, né? Ela serve para estabelecer os limites do território dentro do qual a lei dos Estados-membros poderiam transitar no novo regime que estava sendo inventado. Os propósitos da Constituição eram principalmente dois, né? O primeiro era desreificar o pensamento político daqueles ingleses que migraram para a América, né? Coisa que os suíços, que é o único povo que nunca teve um rei, aprenderam organicamente a fazer ao longo de 700 anos. E a segunda função era criar um denominador mínimo comum para as colônias que quisessem se juntar à União. Mas para os suíços, que estavam unidos desde 1291, os três primeiros cantões independentes deles, Uri, Schweiz e Obwald, né, já por um tratado de anuência escrito, tal, consciente, né, e daí em diante o núcleo principal da mesma Suíça de hoje, né, com 13 estados estando consolidados desde o início do século XVI, a questão da União e das condições da União era matéria superada por lá, né? As adesões seguintes, até o total das 26 de hoje, foram só isso, né? Adesões a um padrão que estava estabelecido de velho. Os suíços nunca tiveram e nunca quiseram ter um rei, né? São uma nação de exilados, né, para onde aqueles reinos vizinhos mandavam os seus indesejáveis, uma espécie de Sibéria, para ver se eles morriam lá naquelas montanhas geladas. E com isso eles se tornaram donos dos seus próprios narizes desde sempre, né? Eles sempre fizeram a lei deles, começando pelas que blindavam os seus cantos do país lá contra a possibilidade de vir a ter reis. E assim, gente, eles nunca precisaram também nem de reis eleitos, né, ditos presidentes, nem desses semi-reis, que são os intérpretes da lei mais alta, né, chamados juízes supremos, nas muitas cópias mal acabadas da democracia verdadeira que existem por aí. Lá é o povo que faz a lei. E a lei que o povo faz é a Constituição. E como o povo é o soberano, não faz sentido nenhum pensar em um soberano sobre o soberano, a dizer para ele o que ele pode ou não fazer, o que é bom ou não é bom para ele. E por isso, gente, com 50 assinaturas, os suíços põem para correr uma nova proposta de mudança nas suas leis, vulgo Constituição. O ponto de referência que eles têm, né, e que cumpre um papel semelhante aí ao da Constituição Federal em relação às leis americanas, né, aquilo que para eles
faz às vezes aí de lei primeira ou de base de tudo, é o princípio da subsidiariedade. E lá esse princípio é radicalizado. Resumidamente, o que esse princípio faz e diz é pôr o indivíduo como referência e a base de tudo. É a lei que a lei deve servir, né? É a ele que a lei deve servir, e é a essa lei que serve o indivíduo, reunido ou não em povo, que o Estado deve servir. O suíço, gente, é primeiro ele a quem tudo deve se referir, depois ele é o cidadão da comuna, a vila ou a cidade em que ele vive, que tem história e personalidades jurídicas próprias, depois ele é o cidadão do cantão, em que está inserida essa vila, e por último, ele é o cidadão da nação. É assim que ele se sente, é assim que ele se apresenta, é assim que ele sempre se apresentou. E essa é a ordem geral das coisas que a Suíça inteira respeita, né? Por exemplo, quem concede ou rejeita a cidadania suíça a um estrangeiro, né, que deseja essa cidadania, são cidadãos da comunidade na qual o estrangeiro esteja residindo, e não o governo central ou algum órgão do governo central. E é daí que vem o princípio da subsidiariedade, que baliza todo o ordenamento jurídico da Suíça. O princípio da subsidiariedade substitui com imensa vantagem tudo que as Supremas Cortes fazem, né, com grande complicação e, sobretudo, com grande ameaça para as liberdades individuais, nas muitas cópias aí da democracia espalhadas pelo mundo. E esse princípio estabelece o seguinte: só o povo de cada localidade tem autoridade para resolver tudo o que interessa só ao povo de cada localidade. E mesmo assim, a primeira instância coletiva, que é a local, né, abaixo da municipal, só pode ser acionada se ficar comprovado que a instância privada não pode resolver o problema. E daí por diante, até a instância nacional, passando pelas municipal e cantonal e pelas instâncias intermediárias que por lá tem subdivisões dos municípios e dos cantões, né? E só assim, não é que pode, mas que deve ser, né? Se ficar demonstrado que a instância anterior, menor, oferece uma solução viável, prevalece a solução da instância anterior. E esse é o controle básico que tem por lá, fazendo às vezes das Supremas Cortes nas democracias meia-boca que a gente conhece. Só esse tipo de exercício racional pode desclassificar uma lei na Suíça. Acima do povo, gente, não há autoridade rigorosamente nenhuma, e muito menos para declarar inconstitucionais as leis feitas pelo autor recorrente de todas as leis e da Constituição, que são uma coisa só, que é o próprio povo. Suprema Corte por lá é só, apenas e tão somente a última instância de recurso jurídico, ou seja, de verificação aí e exigência do cumprimento do rito processual, seja da justiça civil, seja da justiça criminal. Então, gente, no futuro, todas as democracias ponto 4, né, que vão ser vendidas para quem já viveu as mazelas da democracia ponto 3, como nós, né, vão ser como a democracia suíça é hoje. Essa em que não existe nada mais supremo que o indivíduo, cujo coletivo se chama povo, e em que já não se elege presidente, que é um cargo que espicaça a vaidade, que é o pecado preferido do diabo, né? E que é totalmente dispensável para o bom funcionamento de uma sociedade humana. Lá, gente, o cargo público é uma doação do indivíduo para a sociedade, exercido part-time, em paralelo à profissão de que realmente vive aquele servidor. E a estrutura da União
consiste num colegiado de 7 membros eleitos pelo povo, cada um cumprindo as funções dos poucos ministérios que realmente são essenciais para o bom funcionamento do país, e todos eles com metas para cumprir, né? E que eles esses 7, exercem as funções cerimoniais da presidência num sistema rotativo de rodízio. Assim, cara, quando você ouvir de novo aquela montanha de mentiras e de absurdos que sai da boca aí dos paladinos da nossa democracia de Araque, né, puxe a sua arma e saia atirando, porque agora você tem munição para essa discussão.